Não passa uma semana sem que colegas, alunos cheguem para mim e perguntem onde deve buscar conhecimento para aprender coisas sobre implantodontia, principalmente na área digital, que é onde eu trabalho. E eu sempre falo para a galera que a gente precisa sempre ler, sempre estudar. E hoje a ideia é fazer um vídeo diferente aqui, trazendo um grande lançamento que houve agora no IN, em setembro de 2024, que foi esse livro aqui, que fala sobre implantodontia digital. Fantástico! Fique aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o livro mais importante em implantodontia lançado no Brasil em 2024. Venho aqui então muito feliz em mostrar para vocês um livro que foi lançado agora em setembro de 2024 no IN Congress, São Paulo, que foi escrito pelos professores Francisco Todescan, Luiz Roberto Júnior e Marcos Hayashi, que foi intitulado de Implantodontia Digital. Tem como coautores também os professores lá do Fundec, da USP, o Eduardo de Andrade e o Nilson Gaudiano Júnior, além de meu grande amigo Rafael Soares, CEO da Tecnoguide, a maior empresa de guias e planejamentos, principalmente na área de implantodontia do Brasil, e uma pequena contribuição minha num capítulo falando sobre a parte laboratorial de prótese sobre implante digital. É um livro que é fantástico, que está com uma apresentação muito bonita. O pessoal vem me perguntar sobre onde estudar implantodontia digital e está aqui. O melhor lugar para a gente poder aprender uma série de questões sobre a implantodontia moderna. Então, eu só tenho a falar bem desse livro e eu gostaria de falar um pouquinho de cada capítulo, né? São 8 capítulos falando sobre os vários aspectos da implantodontia digital. O livro tem como apresentação o professor Victor Clavijo. Ele fala um pouquinho, né, na apresentação do livro, então só engrandece essa grande publicação. Vou falar um pouquinho de cada capítulo, o que tem para vocês verem. Enfim, eu acho muito importante a gente parar um pouquinho e olhar essa grande obra, que só temos a ganhar, enfim, conhecimento. O livro está muito bem escrito, além de ter fotos fantásticas, né? A ideia do professor Todescan era trazer um livro com texto, né? Um texto muito legal, mas nada maçante, que canse, né, o leitor, e com muitas fotos. Então a gente vê no livro fotos muito bonitas, muito bem realizadas em todos os capítulos. Começando aqui no capítulo 1. O capítulo 1 é sobre o fluxo digital de trabalho em implantodontia. Então aqui a gente entende um pouquinho sobre todo o fluxo digital, como a prótese hoje ela é concebida. Fala um pouquinho de escambores, fala um pouquinho de fotografias, de vídeos. Tem muitas fotos assim bonitas, né, bem realizadas, de como que a gente deve fazer, né, então, para mostrar o fluxo todo digital na área de implantodontia, que mudou, né? Antigamente a gente moldava pacientes, né? Cada vez mais a gente vai utilizar os recursos digitais para fazer a nossa implantodontia moderna. Hoje, no dia a dia do consultório, eu não me vejo mais sem o scanner, principalmente quem faz prótese. Então não tem mais como a gente não ter o scanner, é uma ferramenta fantástica. Se algum de vocês não tiver o scanner, existem serviços de scan service. Lá no nosso laboratório mesmo, a gente paga esses scan service para os nossos clientes. Para quê? Para que a gente traga toda essa parte do fluxo digital no nosso dia a dia do consultório. A gente tem então alguns resumos, fluxogramas, enfim, tudo que possa nos ajudar para que a gente consiga melhorar esse nosso fluxo, facilitar para que as coisas sejam mais rápidas, mais eficientes e mais precisas, e trazer para o paciente então uma experiência muito melhor do que era a prótese há tempos atrás. No capítulo 2 aqui, ele fala exatamente da parte de transferência digital, que é a nossa antiga moldagem. Então mostra um pouquinho sobre os escambores, ou vários nomes que se fala para os transferentes digitais, como isso funciona. É uma dúvida muito recorrente dos meus alunos, porque eles não entendem essa parte de como que eu vou moldar um paciente digitalmente. Então, quando a gente tinha os transferentes analógicos, a gente colocava eles na cabeça do implante ou na cabeça de um componente, pegava aquela massa, né, alginato, silicona, enfim, vários tipos de materiais, e a gente colocava na boca do paciente e removia aquilo, vazava um gesso, e a partir disso se continuava no fluxo de confecção da prótese. Hoje isso é feito de uma outra forma.
O scanner ele lê então esse Scambori que tem aqui e ele transfere para um software, que lá no software a gente vai ter esse mesmo Scambori tridimensionalmente colocado, e abaixo dele, já colocado nesse Scambori, a gente tem um análogo digital do implante. Então isso nos facilita muito no fluxo. Então hoje eu não preciso chamar alguém para pegar aquela minha moldagem e levar para o laboratório. Isso é feito em segundos por alguma forma de transferência, e-mail, WhatsApp até, porque arquivos não são tão pesados. Então isso nos facilitou muito no fluxo do nosso dia a dia. Então ele mostra então, alguma coisa sobre os softwares, os tipos de componentes digitais que a gente tem, então com muitas fotos, então muito interessante o capítulo falando sobre essa parte, né, de Scambores e a forma que a gente faz os escaneamentos, quais são os materiais que a gente tem que vão nos ajudar nesse fluxo, enfim. É importante a gente entender como tudo isso funciona para que a gente possa fazer isso cada vez mais rápido e de uma maneira mais fácil. O capítulo 3 traz uma explicação sobre o software DTX. E que software é esse? Fora do Brasil a gente tem até uma integração maior com todos os fluxos, onde a gente tem a parte laboratorial do DTX, mas no Brasil a gente tem um software de planejamento de implantes. Então ele é vinculado à empresa Nobel. Você que faz implantes Nobel, converse com o seu consultor que ele vai trazer para vocês uma licença do DTX. É vinculado à compra de materiais, então ele não tem custo algum, não tem custo de exportação de arquivos, então a gente consegue planejar os nossos implantes em um software gratuito. Não só planejar o guia em si para a gente poder fazer a cirurgia, mas a gente mostrar para o nosso paciente a dificuldade desse caso. E às vezes só uma ferramenta de venda já vale muito. É importante que todos nós tenhamos conhecimento desses softwares para que a gente possa então desenvolver, mostrar, aprender com esses softwares a melhor forma de colocar implantes. Então a gente tem aqui os layouts, né? Como que o software aparece para a gente, então como que a gente importa arquivos. Então no software a gente importa tomografias, arquivos STL, que é a leitura da superfície dos nossos dentes, o passo a passo que a gente deve fazer para confeccionar esses guias. Então é muito interessante aqui, muito simples e muito fácil. Um capítulo que foi muito bem escrito e com muitas fotos do passo a passo do software, desde o início, onde a gente importa os arquivos, enfim, até todos os fluxos, até a parte onde a gente exporta o arquivo da guia e a gente, a partir do DTX Go, imprime esse guia, então de uma forma muito simples, ágil e fácil. Enfim, um capítulo simples de entender, com muitas fotos mesmo, combinando com casos clínicos que foram realizados a partir dos guias confeccionados então no DTX. Para quem está querendo começar a aprender o fluxo digital, tá aí um capítulo muito legal da gente ler. O capítulo 4 traz a cirurgia, então de implantação, o que parece mais simples na área da implantodontia, que é colocar o implante. Ele hoje nos traz diferentes aspectos e nos mostra o quão complexo é a gente colocar o implante na posição tridimensional ideal. Mesmo cirurgiões com grande experiência, de muitos anos de cirurgia, a gente tem trabalhos mostrando que o resultado da colocação do implante e, consequentemente, da prótese, da posição da prótese, ao longo do tempo, depois de ser colocado o implante, ela muda muito se a gente não utilizar um guia cirúrgico. Então, hoje, a colocação do implante, a cirurgia para a colocação do implante é um ponto fundamental para que a gente tenha o quê? Longevidade, estabilidade e que essa prótese seja feita da forma mais adequada possível. Então esse planejamento reverso que a gente sempre falou, hoje ele é feito a partir de softwares de planejamento digital. Então aqui a gente consegue mostrar na parte digital então a colocação do implante, né, a melhor posição desse implante para ser colocado. Hoje é uma coisa extremamente importante da gente pensar, né, de como que a gente vai fazer para que a gente tenha uma longevidade desse nosso trabalho. Esse capítulo fala então exatamente da colocação de implante, que é um ponto fundamental para que a gente tenha um bom trabalho cirúrgico protético no nosso dia a dia. O capítulo 5 fala do guia cirúrgico em si, então como ele é confeccionado, mostra vários casos clínicos, como que esse guia deve ser feito. Eu tenho um vídeo no canal
Eu vou deixar um cardzinho mostrando de qual a diferença, então, dos guias cirúrgicos. Existem dois fluxos de guia. Um fluxo onde a gente tem pacientes dentados e um fluxo de pacientes edentados. Então vocês podem ir lá e dar uma olhadinha de qual é a diferença entre os dois. Ele mostra então essa diferença entre os fluxos, né, de guias de pacientes dentados, de guia de pacientes edentados, da parte de impressão, né, como que ela funciona, como esse guia é impresso. Hoje eles são realizados basicamente a partir de impressão 3D. Hoje existem resinas específicas biocompatíveis que vão para a boca do paciente. Então, como isso é confeccionado. Então, um resumo de todo esse fluxo que a gente tem, falando desde o planejamento até a confecção, então, desses nossos guias cirúrgicos, como que eles são impressos, como que a gente coloca as anilhas, então, nesses guias, como essa cirurgia do dia a dia funciona. O capítulo 6 é um capítulo que fala sobre a navegação, que é a cirurgia navegada. Hoje a gente tem, então, na Nobel o X-Guide, que é um aparelho, na verdade, um grande fluxo digital a partir de navegação. Como que isso funciona? A gente tem guias cirúrgicos que são impressos, onde a gente encaixa na boca do paciente, né, e a partir de um kit de cirurgia guiada faz as perfurações. Mas aqui não é assim. Aqui a gente faz uma cirurgia que ela é dinâmica, ou seja, durante a colocação do nosso implante a gente pode modificar o posicionamento, modificar a angulação, a gente pode modificar a nossa cirurgia. Isso pode ser feito durante a execução dessa cirurgia. Então isso é fantástico. Existem leitores, então, na cabeça do nosso contraângulo, e isso é linkado a partir do software DTX antes da cirurgia. E durante a cirurgia a gente pode modificar e ele vai nos mostrando, até com gráficos, com um alvo, como se fosse um alvo, assim, e a gente vai colocando então a broca, e a broca vai nos mostrando quão próximo a gente está de dentes adjacentes, quão próximos a gente está do nervo, enfim, uma cirurgia que é feita totalmente navegada, um avanço fantástico na implantodontia digital. Então a gente consegue visualizar a partir de gráficos, né, e medidas dinamicamente a nossa cirurgia. O capítulo 7 e o mais legal para mim, né, porque feliz estou por poder ter escrito esse capítulo. Ele fala, na verdade, da parte laboratorial da implantodontia digital. Então, o capítulo se intitula Da Bancada ao Byte e ele fala a evolução do fluxo digital em prótese sobre implante. Então, como isso foi acontecendo também no laboratório, até antes do que nos nossos consultórios. O laboratório hoje traz muita tecnologia, né, para o desenvolvimento das próteses. Aqui eu consigo mostrar uma parte do nosso fluxo, então como que isso funciona, as nossas fresadoras, impressoras 3D, tudo que a gente tem de tecnologia lá no laboratório, os diferentes tipos de arquivos que a gente trabalha, né, no nosso dia a dia, STL, PLY, EBJ, a parte de impressão, como eu falei antes, um fluxo desde o escaneamento, a impressão, que começa lá no consultório, onde a gente faz o escaneamento das arcadas, ou a moldagem, fazendo o gesso e mandando lá para o laboratório, onde a gente vai, a partir do scanner de bancada, transformar essa nossa moldagem, esse nosso modelo de gesso, em um fluxo digital. Também mostrar um pouquinho dos softwares, um pouquinho das impressões, como que isso se materializa, alguns casos unitários, casos de protocolos cerâmicos a partir do fluxo digital. A parte laboratorial, não é porque eu escrevi, fico bem feliz por ter essa oportunidade, mas ficou um capítulo bem interessante, que ele traz dúvidas a muitas pessoas sobre como que o nosso escaneamento vai chegar no laboratório e eles vão conseguir confeccionar uma prótese a partir de uma filmagem ou de fotografias seriadas da boca do nosso paciente, né, que é o escaneamento. Como é que eles vão transformar isso numa prótese que vai voltar e eu vou estar lá na boca do paciente? Então, está aqui todo o fluxo de trabalho para vocês entenderem como que funciona no laboratório. E no último capítulo, que é o capítulo 8, ele fala dos casos clínicos, né? Então, a ideia é trazer também como se fosse um atlas nesse livro. Então, é bem legal que ele mostra, os professores mostram ali os casos clínicos que foram realizados, então utilizando tudo aquilo que
veio nesses capítulos anteriores, então a gente consegue ter uma real noção de todo esse fluxo, de como que ele começa a partir do planejamento, depois da colocação de implante, depois da colocação de prótese. Então mostrando de uma forma muito didática, a partir de fotografias, de todo esse fluxo digital. Então fotografias muito bonitas, muito bem executadas, de algumas sequências que foram realizadas a partir do planejamento e execução. Então, olha, eu vou falar para vocês, eu nunca tinha visto um livro tão legal, tão bom de ler, tão bom de visualizar, com lindas imagens. Fica a dica então para todo mundo que leia, que compre esse livro fantástico, que eu tenho certeza que vai trazer uma série de informações e vai tirar qualquer dúvida que vocês possam ter sobre implantodontia digital. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? A ideia aqui do canal é trazer as novidades sobre odontologia digital, sobre tecnologia na área da odontologia, e é um canal para a gente discutir sobre assuntos que você acha interessante. Traz aqui nos comentários, fala se você tem alguma dúvida sobre algum outro assunto que eu posso fazer um vídeo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, é bem importante para que a gente possa crescer e trazer cada vez mais gente para essa nossa comunidade falando sobre odontologia digital e tecnologia, que é o nosso dia a dia aqui. Certo, pessoal? Até mais!